O Fluminense estava vencendo no Maracanã, em casa, contra o Vitória, e perdeu a vantagem em 5 minutos no segundo tempo. Um pênalti que não precisava acontecer, uma virada que não deveria existir e um empate arrancado nos acréscimos por um substituto que entrou faltando 20 minutos. Isso não é análise de jogo. Isso é radiografia de um time que ainda não sabe o que fazer quando o plano sai errado. Fica comigo até o final porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu e o que isso significa para o futuro imediato do Fluminense e do treinador. Fluminense 2, Vitória 2, Brasileirão, 15ª rodada, Maracanã, sábado, 18 horas. Um resultado que parece neutro no placar, mas que dói como derrota para quem acompanhou os 90 minutos. Os gols. John Kennedy abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando a sobra na área e chutando no cantinho do goleiro Lucas Arcanjo. Placar tranquilo no intervalo, time controlando. Segundo tempo, Renato Kaiser empatou aos 16 minutos em cobrança de pênalti, depois que Alisson cometeu uma falta absurda dentro da área. 5 minutos depois, aos 21, René virou para o Vitória. O Maracanã entrou em desespero. O Flu ficou sem resposta por quase 20 minutos, até que as substituições finalmente funcionaram, e Kevin Serna, que havia entrado no lugar de Soteldo, aproveitou a jogada construída por John Kennedy para empatar nos acréscimos aos 45 do segundo tempo. O resultado levou o Fluminense a 27 pontos na tabela do Brasileirão, e o time agora corre o risco de perder até a terceira posição, dependendo dos resultados dos concorrentes. Não é catástrofe ainda, mas é alarme. Para entender o peso desse empate, você precisa enxergar além do placar. Os números do jogo contam uma história que vai bem além do 2-2. No primeiro tempo, o Fluminense foi sólido. A posse de bola ficou equilibrada entre os dois times, mas o Flu foi mais perigoso. Criou chances melhores, chegou mais limpo dentro da área e não sofreu praticamente nada na defesa. 4 chegadas dentro da área adversária, 4 escanteios conquistados contra apenas um do Vitória, e 0 erros graves na saída de bola. Foi o Fluminense mais organizado que vimos nos últimos jogos. Tinha o que havia faltado nas semanas anteriores: efetividade. John Kennedy resolveu com uma leitura de área que só atacante de verdade tem. Sobra, chute no cantinho, sem hesitação. Simples, perfeito. No segundo tempo, tudo desmoronou. E aqui está o dado que mais impressiona. O Flu ficou com a bola quase o tempo todo na segunda etapa, mas quem criou os lances mais perigosos foi o Vitória. Enquanto o tricolor circulava passes sem penetração, sem velocidade, sem chegada com qualidade, o adversário aproveitava cada espaço para ameaçar o gol de Fábio. O Vitória merecia marcar mais de um gol naquele segundo tempo pelos lances que construiu. O Flu tinha a bola, mas não tinha o jogo. E o detalhe que explica tudo: o pênalti de Alisson. O volante fazia uma boa partida, ajudava na circulação e estava sendo um dos melhores em campo. E em um lance sem briga pelo espaço, simplesmente agarrou o adversário dentro da área sem olhar para a bola. É o tipo de erro que não tem explicação técnica. É falta de concentração, falta de maturidade para o momento. E o pior, ele ainda esteve envolvido na jogada do segundo gol do Vitória antes de ser substituído entre vaias da torcida. Em um único tempo, um jogador que estava bem derrubou o time. Olhando para a sequência recente, esse empate se encaixa em um padrão assustador. 2-0 para o Bolívar na Libertadores. 2-0 para o Internacional no Brasileirão. Empate com o Independiente Rivadavia. E agora 2-2 sofrendo uma virada em casa contra o Vitória. Em nenhuma dessas partidas o time se mostrou capaz de controlar o jogo por 90 minutos. Em todas elas, o Flu foi competitivo por um período e depois perdeu o fio condutor completamente. Isso não é azar. Isso é padrão. Na minha visão, esse jogo resumiu o Fluminense de 2026 em 90 minutos. E eu vou ser direto sobre 2 coisas que precisam ser ditas. A primeira é sobre John Kennedy. Colocar o camisa 9 como titular foi a decisão certa, e essa decisão merece crédito. Em um momento de pressão total, com o time em queda livre de resultados e o ambiente pesado, apostar em Kennedy desde o início foi uma escolha corajosa, e ele correspondeu da melhor forma possível. Marcou o primeiro gol com leitura de área que só atacante de verdade tem. Fez a jogada que resultou no empate nos acréscimos. Foi o melhor jogador em campo disparado, sem discussão possível. Kennedy não é opção de banco. Não é jogador para os últimos 20 minutos quando o time está perdendo. Ele é titular. E toda vez que ele começa jogando, o Fluminense fica melhor. Toda vez que ele começa no banco, o time sente falta de alguém que resolva na área. Os jogos da temporada inteira provam isso. Esse jogo confirmou mais uma vez. Mas agora vem a parte que ninguém quer falar com clareza. Esse empate, arrancado nos acréscimos depois de uma virada sofrida em casa contra o Vitória no Maracanã, não é resultado de time que está se recuperando. É resultado de time que ainda não tem sistema, ainda não tem identidade e ainda não tem controle emocional para segurar uma vantagem por 45 minutos. Isso prova que o problema do Fluminense não é de elenco. Tem John Kennedy, tem Lúcio Acosta, tem Savarino, tem jogadores de nível. O problema é que esses jogadores não formam um time coeso quando as coisas saem do roteiro.
E na grande maioria das partidas, as coisas saem do roteiro. Futebol é isso. O time que tem sistema sobrevive aos imprevistos. O time que não tem sistema desmorona. E o Flu vem desmoronando com uma regularidade que já não dá mais para ignorar. Luiz Zubeldia está vivendo no limite. A sequência de resultados ruins é longa demais para ser justificada por lesões ou calendário. Um treinador que depende dos acréscimos e dos substitutos para não perder para o Vitória dentro do Maracanã está em território muito perigoso. A diretoria já não tem muito mais margem para guardar. E a torcida, que vaiou o Alisson em campo, que sentiu o peso de mais uma noite de sofrimento desnecessário, está no limite da paciência. Na terça-feira, dia 12 de maio, o Fluminense recebe o Operário no Maracanã pela Copa do Brasil. E esse jogo carrega um peso que vai muito além de uma classificação. O jogo de ida terminou em 0-0, sem gols, sem grandes emoções, com o Operário segurando o Flu sem maiores dificuldades. Isso significa que na terça-feira não existe meio termo. O Fluminense precisa vencer. Não empatar. Não fazer um bom jogo e sair com moral. Vencer, porque qualquer outro resultado elimina o tricolor da Copa do Brasil. E tem uma camada a mais nessa história que torna essa partida ainda mais carregada. Foi exatamente no jogo de ida contra o Operário que Martinelli entrou, ficou 9 minutos em campo e saiu com a lesão que o tirou da temporada. A Copa do Brasil já está marcada na memória dessa temporada por esse episódio. Agora ela volta para cobrar resposta. Se o Flu for eliminado na terça-feira, a temporada entra em colapso real. Sem Copa do Brasil, com a Libertadores pendendo por um fio antes da decisão contra o Bolívar no dia 19 e escorregando no Brasileirão, 3 frentes de batalha, nenhuma delas segura. Esse é o cenário que Zubeldia vai encontrar quando o árbitro apitar o início do jogo, e o Operário vai chegar ao Maracanã fechado, organizado, esperando o erro do adversário. Exatamente o tipo de jogo que mais expõe tudo que esse Fluminense ainda não sabe fazer. A terça não é jogo de Copa do Brasil, é teste de sobrevivência. Para o time, para a temporada e para o treinador. Agora preciso da sua opinião. Depois de tudo que você viu nesse jogo, o primeiro tempo controlado, a virada sofrida, o empate nos acréscimos e uma sequência de resultados que não melhora, eu te faço uma pergunta direta. Zubeldia merece mais tempo para trabalhar. Ou o Fluminense precisa de uma mudança antes que a temporada desmorone de vez? Opção A. Zubeldia fica. O time tem qualidade. A crise vai passar com o retorno de Martinelli e os jogadores se acertando. Opção B. Tarde demais. Um treinador que não segura um resultado em casa contra o Vitória não tem mais crédito no Maracanã. Responde A ou B nos comentários. Quero ver como a torcida tricolor está pensando agora, porque essa votação pode ser mais reveladora do que qualquer análise que eu consiga fazer aqui. É isso, galera. 2-2 com o Vitória no Maracanã. Um primeiro tempo que deu esperança, um segundo tempo que mostrou que os problemas ainda estão todos lá, escondidos atrás de uma posse de bola bonita que não vira perigo, de um time que circula mas não penetra, que tem jogadores mas não tem sistema. John Kennedy salvou o Fluminense mais uma vez. E enquanto ele estiver em campo, sempre vai existir uma chance. Mas um camisa 9 não carrega um time nas costas para sempre sem que alguém ao redor assuma a responsabilidade. Na terça-feira, contra o Operário pela Copa do Brasil, vai ser mais uma noite de decisão. E a gente vai estar aqui, cobrindo tudo, analisando tudo, sem defesa de ninguém e sem papas na língua, só com o que aconteceu dentro de campo e o que os números mostram de verdade. Se você gostou dessa análise, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade de verdade, sem exagero e sem sensacionalismo barato. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque na terça tem vídeo saindo logo depois do apito final, e você não vai querer perder. Até lá. Muita força, Flusão.